como eu amo Natal, minha data favorita do ano. Eu simplesmente amo esse conceito de comida, árvore de Natal, pessoas vestidas de Papai Noel, presentes, casas enfeitadas, tudo. Natal é uma data muito importante pra mim. É nessa data que nós brasileiros maratonamos todo ano, Esquecendo de Mim, que, né, é o filme do Natal, é o filme clássico que todo mundo maratona no Natal. Inclusive eu, porque eu amo esses dois filmes, são dos meus filmes de Natal favoritos. E uma dessas coisas que me marcaram no Natal foram os jogos, porque foi no Natal que eu ganhei o meu único videogame que eu tenho até hoje, que é o Super Nintendo. E eu ganhei no Natal, que foi uma coisa muito legal e que eu lembro com carinho até hoje. E pensando em um vídeo de Natal para fazer, eu lembrei da corrente dos 7 jogos, que já que meu primeiro videogame eu ganhei no Natal, que tal eu falar sobre um jogo? Que tal eu voltar às origens e falar sobre um jogo? Mas aí eu pensei, não pode ser só um jogo, eu tenho que fazer mais. E se eu fizer um vídeo sobre a corrente dos 7 jogos, que aí eu vou estar falando de mais de um jogo e vai ser mais divertido, porque vocês vão ter mais conteúdo para ver. E eu até ia fazer isso antes, mas eu meio que tava esperando alguém me chamar, mas como deu pra ver, ninguém me chamou. Então, já que ninguém me chamou, eu preferi fazer eu mesmo começar esta nova corrente dos 7 jogos. Começando por mim, e no final do vídeo eu chamo outras pessoas para continuarem esta corrente. E eu acabei pensando muito em como eu faria isso, porque eu meio que não joguei muitos, tipo, eu não joguei tantos jogos como a maioria das pessoas jogaram. Ou seja, a maioria dos jogos que eu joguei foi em emulador e pouquíssimos em videogame de verdade. Então, na maioria dos jogos que eu falo aqui, eu joguei em emulador e não em videogame de verdade, mas eu acho que conta. Aí uma coisa, de videogame até de emulador eu não passei do PSP, ou seja, tudo que vier depois do PSP eu não joguei, ou seja, não vai estar nesse vídeo. Ou seja, vai estar do PSP para baixo. E não vai ter só jogo de videogame, vai ter outros jogos também, como jogos de computador, celular e essas coisas. Vai ser uma surpresa. Bem, então é isso. Fique então com a lista dos meus 7 jogos. Mas antes de começar eu queria falar uma regra, que é não vai ter nenhum jogo do Kirby. Isso porque eu quero diversificar a minha lista e eu acho que eu já mostrei muito nos meus vídeos que eu gosto muito de Kirby, né? Então eu quero fazer uma coisa meio original e que não seja uma coisa mais da mesma. Eu quero fazer jogos diferentes dessa vez. Então, nesse vídeo não vai ter Kirby. Agora sim podemos ir para a lista. If you think I'm gonna spend more than 5 minutes on this dumpster, then you're crazy! Olha, um jogo que todo mundo fala, mas eu nunca joguei, esse jogo é GTA. A franquia, no caso, eu não joguei nenhum jogo da franquia. E isso é engraçado, porque eu sei um monte de coisa sobre a franquia. Tipo, eu sei que o Big Smoke vai ser o chefe final e vai ser o traidor no final do jogo. Eu conheço todas as falas do CJ, tipo... Oh, shit. Here we go again. Tudo. Eu sei muita coisa de GTA, mas eu nunca tive vontade de jogar, mesmo todo mundo falando. E eu sei que eu posso estar perdendo um jogaço e que talvez seja um dos melhores jogos da minha vida se eu jogasse, mas sei lá, eu nunca tive muito interesse nesse jogo. Eu já vi vários colegas da minha escola jogando, já vi várias vezes e... sei lá, eu nunca fiquei muito interessado em jogar, tipo, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Não, com GTA isso nunca aconteceu. Diferente de Mario, Kirby, Sonic, entre outros, eu nunca tive muito interesse em GTA. Mas vamos ver, né, se um dia eu dou uma chance pra esse jogo e talvez ele se torne um dos meus jogos favoritos.
E calma. Antes que vocês me batam, eu vou explicar. Eu gosto muito de Earthbound. Eu zerei ele esse ano e eu amei o jogo, mesmo tendo umas coisas que eu vou falar um pouco depois. Mas vocês devem estar se perguntando, por que você não quer jogar esse jogo de novo? Bom, eu acho que a resposta para isso é simples, mas complexa ao mesmo tempo, porque tem muitas respostas. E para começar, o jogo, como todo RPG, ele tem partes confusas e que você provavelmente não vai conseguir jogar ou passar sem ver um detonado no YouTube. O que foi que eu fiz? Eu tive que zerar o jogo assistindo detonado no YouTube, o que é uma coisa muito normal para quem quer jogar RPG e não sabe, mas o problema é que eu praticamente joguei o jogo inteiro assistindo o canal no YouTube pra ver o que era pra eu fazer. E isso é um pouco frustrante, na verdade, porque a graça de Earthbound, a graça da franquia Modder, é você ter mistérios e surpresas pra ver o que vai acontecer na sua aventura. E eu meio que quase não tive isso porque eu sabia praticamente tudo o que ia acontecer. Quando eu joguei Earthbound pela primeira vez, eu praticamente já sabia de tudo. Eu já sabia do Gygas, eu já sabia do Pork, já sabia da história meio confusa, mas linda ao mesmo tempo, de um alienígena que foi cuidado por humanos, mas acabou se corrompendo. E a franquia Modder, ela meio que é isso, é uma franquia muito linda, com músicas bonitas, mas eu meio que já sabia tudo o que ia acontecer, então não me emocionou tanto quanto me emocionaria se eu jogasse pela primeira vez, sem saber nada, sem ter que ver nada na internet. Então isso mudou muito a minha perspectiva do jogo. Mas não me entendam mal, o jogo ainda é muito bom, mesmo tendo esses problemas. Ele é um dos jogos mais viajados que existe no Super Nintendo, e talvez pra mim é o jogo mais viajado que tem no Super Nintendo. Esse jogo tem músicas estranhas, tipo, tem músicas que são um monte de coisa batendo praticamente, e é muito engraçado. Tem partes que você não faz a menor ideia do que você tá fazendo. Tem uma hora que você batalha contra um monte de gente. E quando eu falo um monte de gente, você já pode imaginar os mais variados inimigos. Por exemplo, nesse jogo você vai lutar contra membros de um culto que querem pintar o mundo inteiro de azul, marionetes, uma boca, um táxi, policiais, uma barata, um bicho direto da lixeira e o que quer que seja essa coisa aí. O sistema de batalha é uma coisa bem única nesse jogo. Eu nunca vi RPG com sistema de batalha tão único assim. Tem uma hora que você vai num bar e entra em um mundo paralelo, onde o sim vira não e o não vira sim. Lá pro finalzinho do jogo, você meio que entra na sua mente e acaba encontrando um monte de coisas, como um homem-pássaro que te ajuda nas batalhas dentro do seu cérebro, a sua mãe, a sua irmã, inimigos, a sua própria versão criança e um monte de outras coisas que eu não vou lembrar agora porque o jogo é muito grande. Existe uma pedra musical, a Soundstone, que ao decorrer do jogo você vai ter que achar vários fragmentos dessa música para tocar contra o Gygas. E claro, a cereja do bolo, que é o Gygas. Eu acho genial essa batalha final contra o Gygas, porque para derrotá-lo você tem que pedir para as pessoas orarem por você. Você tem que orar e assim as pessoas vão estar torcendo por você. Todos os que você conheceu ao decorrer do jogo, todas as pessoas que você fez amizade, os personagens que seguiram com você esse tempo todo, te ajudando, te apoiando, ajudando você a derrotar os inimigos, tudo. Todos eles estão ali junto com você, vibrando por você para que você derrote esse mal, para assim voltar à paz na Terra. E quando tudo isso acaba e os créditos passam, você percebe tudo o que você fez, todas essas aventuras, todos esses lugares incríveis que você ajudou tanta gente
como naquela vez que nós derrotamos zumbis, ou naquela vez que nós ajudamos uma espécie inteira a acabar com a sua timidez. E também teve aquela vez que nós ajudamos o Runaway Five a se livrarem de uma gravadora e conseguirem dinheiro só para eles ficarem presos em outra gravadora e também terem que conseguir o dinheiro para outra gravadora, mas depois eles nos ajudam a passar para outra cidade que estava infestada de fantasmas com o caminhão deles. Tudo isso e tão pouco em um joguinho de Super Nintendo. É até engraçado pensar que um jogo dos anos 90 tinha toda essa profundidade e carinho que esse jogo tem. É impressionante. Eu acho que eu nunca vi um jogo igual Earthbound na minha vida. Esse jogo é muito engraçado, muito interessante, tem partes ótimas. Não é à toa que o Toby Fox se inspirou nesse jogo para criar Undertale, tanto que essa foi a maior inspiração dele. Tem várias partes em que você vê toques de Earthbound em Undertale, para você ver como esse jogo é único e marcou tantas pessoas. Earthbound ou Mother 2 é uma experiência. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Ele é uma experiência. Eu acho que é por isso que eu não quero jogar ele de novo, porque meio que vai perder um pouco da magia que já tinha, que já não era tanta, já que eu já sabia um pouco do jogo, mesmo tendo partes novas que eu nunca vi. Mas eu acho que é por isso, esse jogo é único, e jogar ele de novo, pra mim, acaba perdendo um pouco a magia que ele tinha, as partes legais que eu vi, as partes que me emocionei, a parte final daquela que você entra na sua casa e que tá tudo em preto e branco. Meu Deus, aquela parte eu quase chorei, esse jogo é lindo. Sério, deem uma chance a Earthbound, e se puderem joguem Mother 3 e a franquia inteira. Eu só joguei o primeiro, mas eu recomendo vocês jogarem os outros, tanto que eu também vou fazer isso porque eu me apaixonei pelo jogo. Earthbound é uma dessas pérolas que você encontra pouco por aí, você quase não tem um RPG igual Earthbound, e é por isso que ele é assim, ele é um jogo especial pra mim, mas eu prefiro não jogá-lo de novo, porque, sabe, esse jogo é muito grande, tem muita parte meio chatinha, mas vale a pena. Se você quer jogar pela primeira vez, joga, porque vale muito a pena. Esse jogo é incrível. Bem, o último jogo que eu joguei pra zerar mesmo, esse foi o Sonic 2 de Mega Drive. E eu não quero falar muito sobre ele porque eu ainda pretendo fazer um vídeo inteiro dele mais pra frente, então o que eu posso falar é que eu gosto muito dele, eu zerei ele com todas as esmeraldas, eu zerei o final perfeito com Sonic 2, uma coisa que eu não fazia há um tempo, e desta vez sem o save, que nem da última vez que eu até gravei a gameplay aqui no canal. E esse jogo é muito legal, ele é bem divertido, ele tem fases legais, ele é bonito, ele é muito bonito pro Mega Drive, e eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse jogo, os cenários dele são lindos, a trilha sonora é impecável, claro, né? O Tails também é uma adição muito legal, já que no primeiro jogo só tinha o Sonic, agora tem o Sonic e o Tails. E na versão de celular que eu zerei pela última vez, eu joguei com o Knuckles, ou seja, eu zerei 100% do jogo com os 3 personagens, o que é uma coisa muito legal. E o legal desse jogo é que você não cansa dele fácil, ele demora pra te fazer cansar, e pra ver o quanto divertido ele é. Esse jogo também tem a proeza de ter o chefe final com a pior hitbox que eu já vi na minha vida. Sério, que lixo de hitbox é essa? Eu não consigo nem dar o dano nele direito, já morro. E o ruim é que é hit kill, ou seja, se eu tomar um dano eu morro. Ou seja, o chefe é muito ruim porque quase não dá pra acertar ele. E são nessas horas que eu penso que uma hora o jogo foi programado por humanos e outra por um macaco. If it's so narrow at the bottom. Eu só queria falar no começo que esse jogo era pra ser Mouse Busters,
mas eu decidi que era melhor falar sobre Mouse Busters em um vídeo próprio, porque esse jogo é muito bom, a história é muito boa, eu acho que ele merece um vídeo inteiro. Então, o jogo que eu joguei e praticamente ninguém conhece é... Cara, Underworld Office, eu acho que é o jogo perfeito pra sintonizar essa coisa de jogos que quase ninguém conhece. Porque ele é meio que uma novel que você pode escolher caminhos como novels normais. Mas esse jogo tem um toque diferente, um toque artístico muito grande e as animações são muito lindas. Nesse jogo você controla Eugene, que é um garoto introvertido e que não se dá bem com muitas pessoas, até que um dia ele vai numa estação de trem, que ele volta para casa e acaba perdendo o trem. E assim, sem querer, ele acaba entrando no dito cujo Underworld Office, ou escritório do submundo. Nesse escritório você tem que resolver casos mal resolvidos quando as pessoas ainda estavam com vida, para as pessoas sem vida, com um tipo de flor, como quando você ajuda o Chan, que é esse personagem que tá aparecendo, a dar flores para sua mãe, porque ele já tinha morrido antes dela, pois ele trabalhava demais. Ou quando você ajuda o Luke, que é um personagem que não vai muito com a sua cara no começo, mas que depois vira seu amigo, a reencontrar o gato dele de novo. Esse jogo é uma reviravolta de emoções. E por falar em emoções, esse jogo é muito, muito emocionante. Se você tiver um coração fraco ou for muito sensível, você com certeza vai chorar nesse jogo, porque, cara, principalmente a parte que o Chan foi entregar as flores para a mãe dele e ela falou que sentia falta do filho porque ele só trabalhava. Cara, aquilo foi muito pesado porque ele tava ouvindo do lado. Ou seja, eu nem quero falar muito porque eu não quero estragar a experiência para quem quer jogar esse jogo incrível. Esse jogo tem uns 7 finais e dependendo de qual você escolher, tem os finais bem macabros, tipo quando você vai no caminho da vingança e vira um monstro super macabro, todo preto, por uma coisa que eu não quero falar agora pra não estragar, mas sério, tem caminhos nesse jogo que são surpreendentes, que você vai surpreender muito se você escolher esses caminhos. Mas também tem o caminho do bem, que você pode fazer o final perfeito, como eu, que terminei o final perfeito pela primeira vez. E é uma experiência muito gratificante você terminar tudo no perfeito e ver o final bom, que sério, você fica muito feliz quando acaba. Esse jogo também tem uma continuação, que no caso é Charlie in Underworld, que fala mais um pouco sobre a Charlie, pelo menos eu acho que é uma mulher, que foi uma das antagonistas do primeiro jogo e que agora veio numa forma branca, sendo que antes ela era preta. E no jogo deve explicar, e eu não sei porque eu não joguei esse jogo inteiro. Mas pelo que eu joguei, até agora está muito bom, já que parece que o jogo vai contar um pouco da história do Tiff, da River e da própria Charlie, que é a protagonista desse jogo, não é mais o Gene. E eu acho legal porque eles estão expandindo mais a história, e é legal porque tem o Eugene adulto, porque teve um time skip do primeiro pro segundo, eu acho isso muito legal. Esse jogo é incrível, ele é um jogo criativo, emocionante, com personagens carismáticos que você se importa com eles. Eu recomendo muito, eu peço muito que vocês deem uma olhada. É de graça para baixar na Play Store, você pode baixar no seu celular a hora que você quiser. Sério, mesmo se você não gostar de visual novels, dá uma chance para esse.
eu tenho certeza que você vai pelo menos se impressionar com a história e com os personagens, porque, sério, esse jogo é feito com muito carinho e é bem triste pouca gente conhecer esse jogo. Esse jogo também tem inimigos, mas como eles são meio irrelevantes, exceto em algumas partes bem específicas, eu prefiro pular. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy. Olha, eu sou um cara que gosta muito de pesquisar jogos brasileiros. Eu sempre fico muito feliz quando um jogo eu descubro que é criado por brasileiros. Então imagine a minha felicidade ao descobrir um jogo RPG brasileiro. Esse jogo é Ecorella, um jogo 100% brasileiro, que eu achei na Game Jolt e quis jogar porque eu fiquei interessado. Eu conheci esse jogo pela primeira vez pelo André Young, que era um daqueles testes de jogos dos inscritos, e eu me impressionei muito pelo jogo, tanto que ele dizia que esse era o Undertale brasileiro. Mas quando eu joguei eu vi que não tinha muita coisa a ver além dele ser um RPG. Nesse jogo, seu nome é Verde e você se mudou com seu irmão Tomate, porque nesse universo não existem humanos e sim vegetais, legumes, frutas e animais falantes, o que eu acho que é uma coisa muito criativa. Eu acho que eu nunca vi um jogo com vegetais como protagonistas, sério. Tanto que você é o protagonista Tomate, ou Verde, e você se muda com seu irmão para um pomar diferente e acaba fazendo os seus amigos Palmito, Laranja e um cachorro vermelho, que eu não vou lembrar o nome agora. E assim você começa a sua aventura. O sistema de batalha dele é bem normal, na verdade, não tem nenhuma coisa meio diferente. A única coisa diferente e até legal são essas animaçõezinhas que os nossos personagens fazem quando dão ataque, eu acho isso legal. Mas agora você deve estar querendo saber o que fez com que ele me surpreendesse, além de ser um RPG brasileiro. E eu digo que esse jogo é uma caixinha de surpresas. Cada hora vai ter uma coisa diferente, estranha, que você não vai entender e vai achar muito estranho. Esse jogo puxa mais pro terror, ainda mais pra segunda parte que eu vou falar daqui a pouco, porque esse jogo é muito criativo. Você não no gameplay, o gameplay é normal, mas na parte da história, a história é muito legal de se acompanhar e é de longe a melhor parte do jogo. E por falar na história, nesse jogo você é escolhido pelo seu irmão a plantar tomates indo para o deserto de sal e para plantar os novos tomates que irão surgir. Mas até lá tem muita coisa. Você vai ter que ir pro deserto, conhecer pessoas pássaro, pessoas gato, ajudar alguns habitantes da vila a conseguir o que eles querem para você passar para o próximo nível e conseguir um item, como todo bom RPG tem. Até chegar em seu final, que não é o ápice, eu admito. O final da parte 1 de Ecorella é uma parte que eu acho que poderia ser um pouco melhor, mas eu gosto mesmo assim. Agora vamos para Ecorella parte 2, que é de longe a minha parte favorita do jogo. Nela, como eu disse antes, ela é um pouco mais puxada para terror, muito mais que a parte 2, mesmo tendo patos fofinhos e ostras, árvores falantes. Essa é a parte mais aterrorizante e pesada do jogo. Na história da parte 2, você é Duke, um pequeno patinho que ia para uma excursão com a sua escola, mas no dia da excursão você se atrasa, e aí você vai atrás da professora e dos seus amigos junto com o robô, que é o seu presente de aniversário que o Duke ganha, e ele vai para a escola, mas ele percebe que ninguém está lá. E indo atrás da professora e de seus amigos, ele percebe que eles foram sequestrados, e porque eles foram sequestrados, isso é uma surpresa que eu quero deixar pra vocês, porque é meio macabro. Eu acho que vocês vão querer jogar por conta própria. E essa é de longe pra mim a melhor parte do jogo, porque além de ser a mais pesada, essa parte é 1000 vezes mais legal. Porque além de você batalhar contra inimigos bem mais fortes que a parte 1, um dos seus amigos da party que você joga, uma foto,
dá pra você batalhar com uma foto. E isso é incrível. Essa é a parte mais sangrenta do jogo inteiro, de longe. Tanto nos gráficos, tanto na história, que você encontra várias pessoas que perderam alguém, tanto nos inimigos. Tudo nessa parte 2 é muito, muito de terror mesmo. Ecorella é uma das surpresas que eu nunca esperei achar na minha vida. É um jogo muito criativo, muito legal. Eu prefiro até ele do que Earthbound no quesito de rejogar, tanto que vocês viram a minha lista. E a parte da história da irmã do Laranja, que era uma exploradora e que ela sumiu e você tem que ajudar ela, e você acaba descobrindo mistérios de coisas escondidas. É muito legal. A segunda parte, que você tem que lutar contra um tipo de máfia, que eu não posso falar sobre o que é, senão vai estragar a imersão do jogo. É muito legal, é muito criativo. O cara que fez essa história tá de parabéns, porque é muita criatividade para um jogo só. Por isso que esse jogo me surpreendeu. De Volta pro Futuro é o meu filme favorito de todos os tempos, como vocês já devem saber. E aí eu pensei, será que existe um jogo bom de Volta pro Futuro? E eu me fiz essa pergunta porque, sabe, os jogos de Nintendinho não eram, como eu diria, excelentes. Até que eu encontrei a capa de um jogo de Super Nintendo de Volta pro Futuro. E a capa era muito legal, era a capa japonesa, com o pôster de Volta pro Futuro 1, aquele clássico, e uns sprites do Mark com o skate, o que não faz muito sentido porque o skate só apareceu no segundo filme, mas tudo bem. Mas isso não importava, eu só queria jogar esse jogo maravilhoso de Volta pro Futuro 2. Eu baixei o emulador e... eu não curti muito o jogo. Mas não me entendam errado, o jogo é bom sim. O problema é que eu tava esperando um pouquinho mais, tipo, muito mais. Tipo, o jogo é bem fiel ao segundo filme, muito fiel, quer dizer, não é tão fiel porque é um jogo de Super Nintendo, não dá pra ser fiel em tudo. Mas ele é fiel a basicamente tudo. Ele tem os chefes, ele tem o bife, ele tem a história, mas falta alguma coisa. E a primeira reclamação é... por que o Marty tá com skate o tempo todo no jogo? Sério, eu queria saber... porque no filme ele só usava o skate quando era necessário, mas aqui ele usa o tempo todo, é a gameplay. E vocês podem até estar me taxando de chato de eu ficar me preocupando com coisas tão mínimas como... ai, ele só usava o skate algumas horas no filme e no jogo ele usa toda hora. E sim, se fosse isso eu estaria sendo um chato mesmo. Mas não é só isso. Esse é o problema do jogo, ele usa sempre esse skate na gameplay inteira. Isso é tipo você ter um item especial pra sempre. Eu vou dar um exemplo. Imagina o Aladdin de Super Nintendo. Tem aquela parte maravilhosa dele com a Jasmine no tapete mágico. Imagina se o jogo inteiro fosse em cima do tapete mágico. E é exatamente o que esse jogo é, o Marty o jogo inteiro em cima desse skate. E eu acho isso meio triste porque é um potencial desperdiçado. O jogo, ele meio que ficou genérico em uma certa parte. Tipo, ele tem cutscenes do que aconteceu no filme e no jogo, que são partes muito legais, mas eu acho que ele poderia ser muito mais. Olha para o Aladdin de Super Nintendo, por exemplo. Olha que jogo lindo, fluido. Dá para você ver que ele é um jogo do Aladdin. Ele tem a mesma duração que o De Volta pro Futuro 2 de Super Nintendo, mas mesmo assim ele faz muito bom uso desses pequenos minutos. Dá para você zerar o jogo em o quê? 40 minutos mais ou menos.
E toda vez que eu penso no que esse jogo poderia ser, a epicidade, se é que essa palavra existe, sério, as cutscenes, os gráficos desse jogo são lindos. Eu amo os que eles são meio caricatos, a cabeça dos personagens em sprites, elas são gigantes, eu acho isso muito legal. Eu imagino que esse jogo poderia ser, e eu fico triste que esse jogo foi tão pouco, sendo que ele poderia ser tão épico. Imagina uma cutscene do jogo, do Marty correndo na chuva pra encontrar o doutor no DeLorean, e aí o DeLorean, ele é acertado por um raio, e ele vai de volta. Imagina essa cena no Super Nintendo, se não seria um dos maiores finais de jogo, igual foi um dos melhores finais de filme. Imagina como esse jogo seria épico. Mas infelizmente esse jogo eu achei que seria muito mais, mas ele foi muito abaixo do que eu esperava. E eu sei que é de Super Nintendo, mas como vocês viram, tem jogos de Super Nintendo muito melhores, baseados em filmes e muito mais bem detalhados. Então é isso. De Volta para o Futuro de Super Nintendo foi um jogo que infelizmente me decepcionou. Antes de eu falar qual foi o jogo que marcou minha vida, eu queria abrir um espaço para menções honrosas, que são jogos que quase entraram nessa categoria de jogo que marcou minha vida, mas eu preferi deixar para esse jogo específico que eu vou falar ainda. Então, para começar, a primeira menção honrosa é de Yoshi's Island. Olha, cara, esse jogo é lindo, ele é muito bonito e eu queria muito botar ele em primeiro. Ele ia ser o primeiro, mas eu resolvi escolher outro porque eu achei que me marcou mais do que Yoshi's Island. Mas não se confunda, Yoshi's Island é uma obra-prima, é um jogo lindo, um dos, talvez, o mais bonito de todo o Super Nintendo. Mas eu resolvi escolher outro que me marcou um pouquinho mais do que Yoshi's Island. Esse segundo jogo pode ser uma surpresa pra vocês, porque eu nunca comentei de Mega Man aqui no canal, mas sim, Mega Man X foi o primeiro e único jogo até hoje do Mega Man que eu zerei 100%. E cara, que jogo incrível. Os gráficos são lindos, a história é legal, a gameplay é, nossa, uma beleza. E eu passei muito tempo jogando esse jogo. Eu já zerei esse jogo umas 5 vezes de tão bom que ele é. Então é isso, Mega Man X é a minha segunda menção honrosa, quase entrou nesse vídeo também, mas eu acabei escolhendo outro jogo que me marcou bem mais que Mega Man X. Agora vamos para o jogo, o primeiro, o jogo que mudou a minha vida. RPG ロールプレイングゲームやったことない人も OK マリオと旅に出ようドラマを作ろうロールプレイングゲームやり尽くした人も Come on 満足させますマリオです Eu acho que até hoje não tem nenhum jogo que mudou tanto a minha vida quanto Mario RPG, no sentido de eu jogar outros jogos. Porque sim, com Kirby's Nightmare Dreamland, foi com esse jogo que eu comecei a zerar outros jogos, mas Super Mario RPG foi diferente pra mim. Foi por causa de Super Mario RPG que eu comecei a jogar RPGs. Antes de Super Mario RPG eu nunca tinha jogado, ou quase nunca, um RPG na minha vida, pois eu achava que RPG era uma coisa chata, entediante, e que você tinha que upar de level, mas quando eu joguei Super Mario RPG, eu vi aquele jogo lindo e que tinha uma história que, mesmo não sendo tão marcante assim, tinha personagens ótimos e memoráveis e com uma gameplay muito boa. Por falar em história, na trama, Mario estava tipicamente no seu dia resgatando a princesa. Mas aí, quando ele resgata ela pela milionésima vez, vem uma espada gigante do céu e acaba perfurando o castelo do Bowser, fazendo com que Mario seja expulso do castelo. Assim, ele descobre que quem fez isso foi Smith, que é um ferreiro que queria o poder das 7 estrelas para governar todo o mundo dos cogumelos. Mas nessa jornada Mario não estará sozinho. Ele encontrará uma nuvem chamada Melon, um boneco possuído chamado Gemo, a Princesa Peach e até o próprio Bowser.
E uma coisa que eu gosto muito aqui, se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo onde a Princesa Peach não tinha que ser sequestrada o jogo inteiro. Ela meio que é sequestrada no começo, mas vocês não conta. Mas esse basicamente é o primeiro jogo em que você não tem que salvar a princesa no jogo inteiro. Tipo, você joga o jogo inteiro. Antigamente você tinha que jogar até salvar a princesa. Nesse não. Nesse a princesa é sequestrada no início e no final ela ajuda você a derrotar o chefão, que é uma coisa muito legal, divertida e que não tinha sido pensada até então, antes desse jogo ser lançado. Esse jogo também tem partes muito marcantes, tipo, quem não lembra daquela parte que você tem que perseguir o Geno em Forest Maze, que foi uma parte até referenciada naquela música The Rawest Forest do YouTube? Ou quando você luta contra os Excel Rangers, uma clara paródia aos Power Rangers, que você luta com 5 deles e depois um robô, que é uma das lutas mais difíceis do jogo. E claro, a parte de Nimbus Land, onde você tem que derrotar um rei falso que acabou se apoderando do trono da Cidade das Nuvens. E lembrando dos créditos, quando eu lembro daqueles créditos eu até fico emocionado. De todas as vezes que eu passei jogando aquele jogo, as partes que eu vi o canal do Guilherme Oz para saber o que tinha que fazer, os puzzles, os chefes, os personagens que eu fiz amizade. Quando eu lembro de tudo isso, eu fico tão feliz, sabe? Toda essa jornada que o Mario fez com os amigos dele para derrotar o Smith e salvar o Reino dos Cogumelos de novo é uma coisa tão gratificante de fazer. A parte do Yoshi, daquela corrida muito chata que não conseguia passar, o Bowser ajudando a gente a salvar o casamento, a gente salvando a Princesa Peach daquele cara maluco. Todas essas lembranças me fazem abrir um sorriso para esse jogo e rejogar. Foi por causa de Super Mario RPG que eu joguei jogos como Mario Luigi Superstar Saga. Foi com esse jogo que eu comecei a amar RPGs e a jogar mais e mais. Foi com ele que eu vi a beleza que os jogos têm. A parte da história, mesmo não sendo o seu ponto mais alto, é uma coisa até bem legal de se assistir. E não foi só eu que fui marcado por esse jogo, tanto que esse ano lançou o Super Mario RPG Remake. E olha, esse jogo tá lindão. Isso só serve pra provar que muita gente ainda gosta desse jogo. Mas voltando pra versão do Super Nintendo, ela tem um espaço aqui no meu coração. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu derrotei o Smith. Foi no final de tarde, tava só eu na sala. E eu lembro a felicidade que eu tava quando eu derrotei aquele ferreiro maldito que tava acabando com o Reino dos Cogumelos. E aí eu vi os créditos, eu vi o final de todo mundo, o que aconteceu com cada personagem. É um final emocionante pra você que demorou dias, semanas e até meses pra zerar o jogo. Super Mario RPG é sem dúvida um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Sério, tudo nele é muito bom. A gameplay é boa, os gráficos, mesmo não sendo os melhores do Super Nintendo e muita gente falando que é ruim, eu gosto dos gráficos do Super Mario RPG. Eu acho que eles têm um certo charme, que eles são meio pequenininhos, uma versão chibi dos personagens, eu acho que é legal. Se você é uma pessoa que quer começar a jogar RPG, mas não sabe por onde começar, eu te recomendo muito o Super Mario RPG. Ele é um RPG bem fácil para você começar a jogar RPGs e começar a sua jornada nesse mundo dos games, que eu comecei quando eu joguei Super Mario RPG pela primeira vez. Então, essa foi a corrente dos 7 jogos. Eu demorei bastante, né? Olha, esse vídeo foi bem demorado, então eu agradeceria muito se vocês fizessem aquela coisa que todo youtuber manda, tipo, dar like e se inscrever. Mas eu não gosto muito de falar isso porque é meio manjado, mas... eu gostaria muito que vocês deem like e se inscrevessem e até compartilharem para quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu queria agradecer a todo mundo que viu, a todo mundo que esperou, porque eu meio que demorei um pouquinho para fazer o vídeo, porque era para ele ter saído há um tempinho, mas eu queria polir ele o melhor possível para vocês terem a melhor qualidade de vídeo e para vocês verem, tanto que é a minha volta, né? E esse vídeo é um vídeo especial de Natal, sim, Feliz Natal para vocês, mesmo que
eu provavelmente posto esse vídeo antes do Natal. Eu também queria agradecer a todos que esperaram esse vídeo ficar, porque demorou muito. Desde o dia que eu anunciei que eu ia fazer esse vídeo, demorou, acho que foi quase um mês, eu acho, de que eu fiquei de fazer. E tinha tópicos que eu nem sabia o que colocar, tipo, a parte dos jogos que eu conhecia, mas quase ninguém conhecia. Eu tive que parar e pensar muito, porque não tem muitos jogos que eu joguei e ninguém conhece. Então, esse foi um desafio pra mim. Mas foi uma coisa muito legal. Fazer esse vídeo foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Foi muito legal. Bem, agora eu vou continuar a corrente dos 7 jogos para outras pessoas. Vamos ver. A primeira pessoa que eu quero chamar é o meu amigo Carlos Emanuel. Ele é um canal muito legal e que não posta faz muito tempo, e eu queria indicar essa corrente pra ele, pra que ele volte a postar finalmente, depois de... eu nem lembro quanto tempo foi o último dia que ele postou. Como segundo participante, eu queria colocar o meu outro amigo, René Chavoso, que é um cara que é muito legal. Ele agora tá fazendo vídeo sobre a turma dele, a turma do Johnny Golden, se eu não me engano. E eu queria saber quais são os 7 jogos dele. E como último convidado, eu gostaria de botar o meu amigo Arroz Doce, que é o cara que eu já falei aqui no canal, que eu fiz a collab com ele. E já que ele tá voltando pro canal dele esse ano igual a mim, eu queria que ele falasse quais são os 7 jogos pra ele, já que a gente meio que fez um vídeo sobre os nossos jogos favoritos, mas eu queria saber quais são os 7 jogos na versão dele. Se você não apareceu aqui, não fique triste, pois na descrição eu vou colocar uma lista de outros canais que eu gostaria que fizesse a corrente dos 7 jogos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo porque eu fiz coração mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu, tipo, acho que eu tenho uns 91 vídeos gravados, ou até mais. Quase 100 vídeos, porque eu tive que procurar muito jogo pra botar e muita imagem. E eu espero que isso tenha valido a pena. Pra mim valeu a pena e eu espero pra vocês também. Eu desejo pra vocês um Feliz Natal e... eu não sei se esse vídeo vai ser o último vídeo do ano. Eu espero que não, mas sei lá, se não der, eu faço um vídeo menor. Provavelmente eu vou fazer um vídeo menor antes do ano acabar, igual eu fiz... na última vez que eu fiz o especial de Natal. Mas isso não importa. Eu queria desejar um Feliz Natal pra vocês, boas festas, passem o Natal com a sua família. E bom, eu sou o Malco do Super Malco Vitor e até a próxima. Senhor PNJ. O que foi? Eu sei que o senhor queria estar aproveitando já que o senhor escapou da prisão de novo, mas... eu queria te informar que o Malco ele fez outro vídeo. O quê? Depois de eu ter quase acabado com todos os amigos dele, bem, a maioria? Droga, isso não vai ficar assim. Ele não vai mais continuar fazendo vídeos. Eu tenho que pensar. Eu tenho que atacar outro amigo dele. Vamos ver a lista. Então... bem... eu acho que já temos um novo alvo, o Experimento 54. E o nome dele é... Arroz Doce. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. And tell him that his lonesome night